momento. Nós temos visto Deus falar aqui neste lugar, e o Senhor vai continuar falando, porque a presença maior está aqui, que é a presença do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Então, não para de adorar, não para de glorificar. Agora, você já bebeu, não vai mais beber mais. Quem saiu para o banheiro não vai agora mais, porque a palavra de Deus vai ser transmitida neste lugar para a glória do nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que está no céu, debaixo da tua graça, da tua grande bondade, do teu grande poder, é que nós estamos na tua presença aqui, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Queremos te apresentar o teu filho, que vai transmitir a tua palavra, Senhor. Fala conosco, fala com a tua igreja, de uma maneira grandiosa e poderosa, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, Jesus. Diácono Edmilson, transmitindo a palavra de Deus. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar todos na paz do Senhor. Amém. Quero dizer a alegria de poder estar mais uma vez aqui, a responsabilidade de poder estar transmitindo a palavra de Deus neste culto de missões. Se for possível, eu gostaria um pouquinho mais de retorno aqui. Controlista do som. Se for possível, um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Só um pouquinho. Oi, som. Obrigado. Deus abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias no texto base de João, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 31 em diante. É a mesma leitura que foi feita no início do culto. Amém? Os irmãos encontraram o texto. O texto diz assim: E entrando seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, como? Porém ele disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhes disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai vossos olhos e vede as terras que estão brancas para a ceifa. Louvado seja Deus. Não podei tomar os vossos assentos. Esse é um texto que é bastante conhecido de todos nós. Eu não posso começar a pregar antes de contextualizar isso aqui, para saber exatamente o que Jesus estava dizendo, que mensagem ele queria trazer aos seus discípulos. Primeiro, quando Jesus ele vai dizer assim: vocês não dizeis que daqui a 4 meses vai chegar a ceifa? Ele diz: pois é, mas eu vos digo que vocês devem levantar a cabeça e ver que os campos estão brancos. Eu queria explicar aqui um pouco sobre esses campos brancos. Aqui nessa cultura de Israel, quando ele fala de ceifa, geralmente ele estava falando do trigo. Era a época em que era feito a colheita do trigo. O trigo ele é cultivado no Brasil em algumas regiões, mas aqui no norte nós não temos a cultura de cultivar o trigo. Norte, nordeste, nós cultivamos o arroz, o milho, que é um pouco diferente. Mas o trigo ele assemelha-se mais para o arroz. Quem aqui já viu, que veio do interior, sabe que é um plantio de arroz, sabe o que eu estou falando. O trigo ele está entre o arroz e o milho. Ele nem é um cachinho que a gente chama abaixo de arroz, também não é uma espiga que nem o milho. Ele está entre um e outro. Porém, o trigo, quando ele está maduro, ele tem aquele mesmo aspecto do arroz, um pouquinho dourado. Quando a gente chega na beira de uma lavoura, a gente vê o arroz todo madurinho, que ele está no ponto da colheita, e tem um aspecto dourado. Porém,
quando ele vai estar passando o tempo da colheita, a gente usa uma linguagem que chama munecar. Ele começa a quebrar os cachinhos e ele vai ficando já um pouco acinzentado. E a gente olha na beira do roçado e dá aquela impressão que está branco. E isso mesmo, essa mesma cena, ela se repete em uma lavoura de trigo. O trigo, ele já está maduro, a seara está madura, e ele já está quase passando do ponto da colheita. Então, quando Jesus disse, olha, vocês têm que olhar, levanta a cabeça e veja que a seara está madura. Então ele está dizendo que ele está branquinho, já está no ponto, ele está já mais ou menos passando do ponto da colheita. Para chegar neste ponto aqui da conversa, em que nós estamos falando, nós precisamos voltar um pouco mais. Jesus aqui, ele está diante de um fato em que ele sai lá de Judá e vai para Galileia. Nessa caminhada ele resolveu encostar em Samaria, em uma cidadezinha chamada Sicar. Eles nem poderiam encostar ali por conta de uma desavença que tinha entre judeus e samaritanos. Mas Jesus disse, a gente vai encostar aqui, a gente vai comer por aqui, depois a gente segue viagem. O melhor dizendo, o texto ele vai narrar que Jesus ele fica sentadinho ali à beira daquele poço, enquanto os discípulos vão até a cidade para comprar comida. No que ele está ali, chega uma senhora, e ela logo começa a tirar água daquele poço. Aquela mulher nem sequer cumprimenta Jesus. Ela nem diz para ele bom dia, como você está. Da forma que ela vem, em silêncio, ela começa a tirar água daquele poço. Então Jesus ele dirige a palavra a ela. Então ele diz, olha mulher, eu estou com sede, tu pode me dar de beber? E aquela mulher ali, ela vai dizer assim, por que tu está falando comigo? Jesus não podia falar com ela pelo menos por duas razões. Primeiro porque ele estava ali na beira de um poço, só ele e ela, e naquela cultura era bem complicado um homem estar falando com uma mulher em um lugar reservado, desde que eles fossem marido e mulher. E Jesus não poderia dirigir a palavra a ela por essa razão. A segunda razão que ele não podia dirigir a ela a palavra era porque eles eram intrincados, as suas descendências tinham uma intriga, eles não se falavam. Então os judeus eles não se falavam com os samaritanos. Aí Jesus vai surpreender ela, mas ele me dá de beber, mulher. E ela diz, tu não pode nem falar comigo, rapaz, eu sou samaritano, tu és judeu. Jesus vai replicar, dizer assim, olha, se tu soubesse quem está falando contigo, e aí, ao invés de tu me dar água, tu ia me pedir água, e eu ia te dar água. E aí, eu ia te dar água viva. E da água que eu te desse, essa água que tu está tirando aí, tu pode beber, tu vai voltar outras vezes aqui para tirar, porque tu vai beber, e vai tornar a ter sede. Aí ela diz, mas que água é essa? Tu pode me dar ela? Porque Jesus tinha dito, porque se eu te der da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais terá sede, porque ela será no teu interior uma fonte que jorra para a vida eterna. Muito bem. E essa discussão aqui ela vai se desencadear ao ponto de que Jesus conta a história dela, os irmãos se conhecem, não quero me prender a esses detalhes. Então ela vai buscar, ela vai testificar aos seus compatriotas de que ela tinha encontrado alguém que ela acreditava ser Cristo. E ela vai nisso que ela está trazendo os seus compatriotas, os discípulos chegam. E eles já estão ali com fome, o horário já está avançado, eles estão em jornada, não tinham parado para almoçar, e nem água não tinha bebido, a história vai dizer aqui. E o discípulo, quando chega exatamente nesse versículo de número 31 que a gente leu, eles vão olhar para Jesus e vão dizer, Senhor, nós trouxemos a comida, está aqui a comida, come. Antes de fazer qualquer coisa, te alimenta, Senhor, precisa comer. Aí Jesus vai responder para eles assim, isso uma comida eu tenho para comer.
Essa comida, vocês não sabem nem o que é. Vocês nem têm noção do que eu estou falando. Eles olharam para ele, será que enquanto a gente estava fora, alguém trouxe um prato de comida para ele? Aí Jesus esclarece, ele vai dizer, olha aqui, olha. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aqui a gente entende todo o contexto de como que aconteceu todo aquele fato para chegar aqui neste momento. E tudo isso acontece porque Jesus ele tem ricas lições para nos ensinar aqui nesse texto. Eu já uma outra vez, em um culto de missão, eu preguei sobre isso aqui. Mas eu quero trazer outra palavra, que a gente continua aprendendo a palavra do Senhor. Quando nós olhamos e Jesus agora, ele diz aos discípulos, vós deveis levantar a cabeça e ver que os campos já estão brancos, pronto para colheita. Eu aprendo aqui pelo menos 3 lições. E eu quero compartilhar com vocês essas 3 lições que eu aprendo nesta mensagem, nesse texto, a respeito desta passagem, deste contexto envolvido nesta história. A primeira lição que eu aprendo aqui é que Jesus está dizendo para nós que nós temos que ter visão. A obra missionária, ela é uma questão de visão para todos os crentes. Nós vemos que, na grande maioria, nós estamos acomodados, presos entre 4 paredes e queremos fazer a obra, nos disponibilizando para fazer a obra, mas nós queremos fazer a obra dentro da igreja. E Jesus está dizendo nesse texto que nós devemos levantar a nossa cabeça. Ele diz, levanta a tua cabeça, não te prende aonde tu estás, não fica olhando para baixo, mas levanta a tua cabeça, amplia o teu campo de visão e olha que as almas estão morrendo lá fora e estão perecendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Então eu aprendo aqui que a obra missionária, ela depende que eu tenha a visão missionária. Eu preciso ter visão missionária, porque a missão da vida de um crente, na vida da igreja, não é uma questão opcional. Eu não vou abraçar a missão apenas se eu me identificar com a missão. Eu não vou abraçar a missão apenas se Deus vir falar comigo, porque a palavra já fala comigo. Porque Jesus, quando ele ressuscita e ele está prestes a subir aos céus, ele reúne os seus discípulos. Então ele diz, olha, ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Logo aqui ele está falando de uma forma universal. Esta palavra, ela nos alcança em cheio. Todos nós que aqui estamos, nós temos sobre nós a responsabilidade de ter visão missionária. Nós não temos que ficar presos aqui entre 4 paredes. Nós temos que estar disponível para a obra missionária, não só aqui, mas lá fora. Nós temos que nos disponibilizar a falar de Jesus para as pessoas que estão em nossa volta, a falar de Jesus para os nossos vizinhos, falar de Jesus para os nossos companheiros de trabalho, a falar de Jesus dentro da classe de aula onde nós estudamos. Todos que estão em nossa volta precisam saber que Jesus é o Salvador do mundo, e Jesus escolheu você, Jesus escolheu eu para esta missão. Ele está dizendo, prega a missão, levanta a tua cabeça. Irmãos, quando eu ainda era jovem na igreja, tinha um dado das Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus naquela época, isso faz mais ou menos 30 anos, ela crescia em média 20% ao ano. E a Assembleia de Deus, ela foi diminuindo esse crescimento. Depois ela passou para crescer 15% ao ano. Aí ela diminuiu, ela caiu para 10% ao ano. As Assembleias de Deus, elas chegaram a crescer apenas 5% ao ano. E isso se dá a um fato, é um fator importante. É o fato de que os crentes começaram a baixar a cabeça. É um fato de que os crentes não mais levantam a cabeça para ver os campos que estão brancos e estão prontos para a colheita.
nós necessitamos de visão missionária. E é importante dizer para vocês, lembrar mais uma vez, que a missão ela se faz de 3 formas. Eu preciso fazer esse lembrete aqui. Às vezes nós não temos a disponibilidade de estar no campo missionário, mas nós podemos orar pela missão, nós podemos nos levantar pela madrugada. O Senhor, Ele às vezes nos desperta e nós nos levantamos para apresentar a obra missionária. E também nós podemos contribuir. Quando nós contribuímos com a obra missionária, é um sinal de que nós temos visão missionária. A gente participou de uma conferência há 2 semanas atrás. E quem entrou naquela conferência ali achando que estava fazendo algo para Jesus, saiu dali sabendo que não fez nada ainda. A gente vai conhecer histórias de pessoas que se doaram pela missão, de pessoas que estão lá no Paquistão fazendo a obra missionária, que doaram a sua vida em prol da obra missionária. Ali naquele país não há uma proibição em relação ao Evangelho, porém na sua grande maioria o povo não conhece Jesus. E há uma cultura ali no Paquistão nos dias de hoje que a gente não acredita que exista, porque a gente está preso dentro da nossa própria cabeça, a gente está preso dentro da nossa casa, dentro do nosso país. Mas ali no Paquistão, as pessoas, quando estão endividadas, elas ainda são entregues em dívida para os seus patrões. E de uma vez que elas são entregues em dívidas, famílias inteiras estão sendo entregues em dívidas para aqueles patrões. De uma vez que elas são entregues em dívidas, elas agora passam a ser propriedade daquelas pessoas. E a obra missionária enviada pelo Brasil, quem sabe às vezes que a tua contribuição está invadindo o Paquistão, e aqueles missionários brasileiros, irmãos, estão chegando naqueles campos de trabalho, e eles estão comprando literalmente famílias inteiras, libertando daquelas pessoas e trazendo a eles a liberdade. Mostraram um vídeo ali que foi chocante e emocionante, quando eles pagam o preço por uma família, uma mulher e os 4 filhos, e ela não acreditava naquilo, eles pagaram, e ela dizia assim mesmo: acabou, vocês estão livres agora, a liberdade chegou na vossa casa novamente. E esta obra, irmão, missionária, eles fizeram agora um último congresso lá, com 6.000 pessoas, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Isto é fazer missão, é levantar a cabeça e ver o campo missionário que está necessitando de Deus, está morrendo, está padecendo, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas eu e você temos em nossos ombros a responsabilidade de ver os campos missionários, não só aí fora, mas eu já disse, em nossa volta, na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola. Está sob nossa responsabilidade levantar a cabeça e ver que os campos estão brancos, e levantar as mãos para fazer a colheita daquilo que o Senhor tem otorgado em nossas mãos. Então eu aprendo aqui nesse texto que Jesus mostra desta forma que nós precisamos ter visão missionária. E também ele nos ensina que um ponto importante disso aqui, ele ensina que a obra missionária, ela tem um caráter de urgência. Veja que eu expliquei para vocês que o trigo, quando ele já está embranquecido, ele já está passando do ponto de ser colhido. Quando Jesus olha para o discípulo e diz: olha, levante as vossas cabeças, olha que os campos já estão brancos. E a gente usa aqui uma certa linguagem, por exemplo, vou falar aqui do açaí, por exemplo. Quando ele não está bem maduro, a gente chama de paral. Isso quer dizer que ele não está maduro. Quando ele está madurinho, ele está preto. Mas ele chega uma fase que ele fica acinzentado, sim ou não?
Naquela fase ele começa a fazer o quê? Começa a cair do cacho. Então é essa fase, irmão, que Jesus estava dizendo que a colheita está, ela já está acinzentada. Ele levanta as nossas cabeças e olhe e veja que os campos estão brancos. Ele está dizendo: olha, presta atenção, a seara está madura e você precisa entender que a obra tem um caráter de urgência. Aí nós temos um problema. Porque o próprio Jesus, que está alertando aqui que a obra tem um caráter de urgência, ela está dizendo: não pode ficar para amanhã, tem que ser hoje. A obra que Ele entregou para mim e para você não é para o ano que vem, é para hoje. É hoje que Ele está cobrando nas tuas mãos aquilo que Ele entregou a você como responsabilidade. Jesus está dizendo aqui: esta obra é urgente, ela não é para amanhã, ela não é para o ano que vem, para a década que vem. Esta obra é urgente. Você precisa entender que a obra de Deus, que a obra missionária, ela tem um caráter de urgência. Ela precisa ser feita, mas não é para fazer no planejamento do ano que vem. Ele entregou na tua responsabilidade, Ele entregou na minha responsabilidade, e precisa ser feito hoje. É o que ele está dizendo aqui no texto. Nós precisamos entender que ele está falando de algo que precisa ser feito e ser feito logo. Você sabe por quê, irmão? Porque enquanto nós estamos acomodados, as pessoas estão morrendo. Enquanto nós estamos aqui trancados, as pessoas estão padecendo. Enquanto as pessoas não estão apenas precisando ouvir uma palavra, ouvir chegar, eu e você com elas dizer: Jesus te ama, tem um plano na tua vida, tem um plano de salvação, Ele quer mudar a tua vida, e Jesus quer usar eu e quer usar você. Mas não te engana, irmãos, esta obra é urgente. Jesus está dizendo aqui: olha, ele disse: Senhor, come logo, Senhor, te alimenta, depois você faz isso aí. Ele disse: não, vocês não estão entendendo, a comida que eu tenho para comer, ela é mais importante do que essa que você está me mostrando. Eu tenho algo que é mais urgente para fazer. Depois que eu terminar a obra que eu vim fazer, então eu me sento e me alimento. Nós estamos mal acostumados, nós estamos sempre deixando para amanhã, deixando para depois. Nós estamos sempre priorizando a nossa fazer, a nossa vida, e a obra do Senhor vai ficando para depois. Mas Jesus, Ele nos ensina, Ele diz: em primeiro lugar é o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós temos feito o inverso, nós temos colocado em primeiro lugar os nossos interesses, nós temos colocado em primeiro lugar aquilo que é satisfatório aos nossos olhos. Mas a palavra diz: em primeiro o meu reino é mais urgente, o meu reino é mais importante. O reino de Deus, a obra missionária, ela é mais importante. E se nós entendermos os mistérios da palavra de Deus e nós atentarmos para isso aqui, certamente as bênçãos de Deus recairão sobre as nossas vidas. Porque Ele diz que o reino é prioridade, Ele diz que o reino é urgente, mas Ele diz que essas outras coisas que a gente corre atrás nos serão acrescentadas. E às vezes a gente corre atrás da vida toda e não consegue, sabe por quê? Porque não priorizou o reino, é porque não priorizou a obra, é porque não colocou as coisas de Deus em primeiro lugar. Mas quando nós assim fazemos, Deus estende as mãos e abre as portas do céu sobre as nossas vidas. Eu já contei diversas vezes para o irmão, mas eu quero contar de novo, que eu gosto de dividir o testemunho. De 2010 em diante, eu estava trabalhando na marcenaria, e foi um tempo de abundância aqui no Vale do Jari. Estava instalado a Serpa, Isolux, então era muita obra, dinheiro rolando na cidade. E aí a gente pegava muito serviço, viu? Lá na época, meus cadernos sempre tinham 10, 12, 15 mil de serviço para entregar. Então eu me afundei em serviços. E eu conto isso aqui como experiência, como até foi dito lá na escola dominical do jovem hoje, como uma experiência negativa, não como algo para ser imitado. Enquanto o culto de setor estava acontecendo na nova congregação Nova Canaã, eu estava lá na marcenaria trabalhando.
porque eu dizia que eu tinha que entregar um trabalho, porque Deus me deu um trabalho, então eu tinha que honrar aquele trabalho. Às vezes na escola dominical os irmãos estavam aqui louvando o Senhor, o Deus estava lá na maçonaria trabalhando, tem culto no setor lá na congregação tal, o Deus estava na maçonaria trabalhando, então eu estava afundado em trabalho, e meu sonho era montar uma marcenaria. Passou os 5 anos daquela fatura. Quando passou os 5 anos, meu dirigente, eu não tinha comprado sequer uma lixadeira para montar uma marcenaria. E aí eu fiquei pensando, mas Jesus, o que foi isso? Tanto trabalho, tanta oportunidade que eu tive, e cadê o dinheiro? Aí o Senhor só me lembrou que já tinha me cobrado. Em primeiro lugar, o meu reino. Em primeiro lugar, o meu reino. Em primeiro lugar, o meu reino. E aquela palavra começou a cortar no meu coração, Márcio. Ela começou a me cortar pelo meio. E o Senhor falava comigo, em primeiro lugar, o meu reino. Aí eu coloquei um propósito que a partir dali eu não ia parar mais domingo para trabalhar. Eu ia priorizar a obra que o Senhor tinha entregue na minha mão. A partir de 2015, eu comecei a abraçar a escola bíblica. Eu sempre fui participante, mas sempre estava falhando. A partir de então, eu coloquei no coração que todos os domingos eu ia estar aqui, com raras exceções eu não estou aqui. Então eu abracei a escola bíblica e disse: todas as terças-feiras eu vou estar no culto, com raras exceções eu não estarei. Coloquei no meu coração que eu não passaria mais de 18 horas trabalhando, não ia mais estar procurando honrar com o homem, não honrar com Deus. Quando chegava no sábado, eu contei isso para os irmãos, aí eu não tinha terminado aquele serviço que eu tinha programado, ligava para o cliente e dizia: meu amigo, não foi possível entregar o teu serviço como eu prometi, mas eu vou te entregar na terça-feira, tudo bem? Ele dizia: tudo bem, meu irmão, eu só esperava que você me desse satisfação, e assim eu fazia. Na terça-feira eu entregava o serviço. Sábado eu estava liderando na época o grupo de jovens. No sábado pela manhã eu estava aqui na consagração com os jovens, saía daqui a visitar os jovens. Não trabalhei mais os sábados, não porque virei adventista, mas porque tirei esse dia para dedicar a obra. Eu estava trabalhando 5 dias por semana. Eu estava trabalhando de 8 às 12, de 14 às 18. Em 2 anos eu conto isso para a honra e para a glória do nome do Senhor. Em 2 anos eu estava num ponto com as máquinas básicas de maçonaria pagas para a glória do nome do Senhor. Você sabe o que é isso, irmão? É quando nós aprendemos a valorizar a obra de Deus. É quando nós aprendemos que a obra de Deus ela é mais urgente do que a minha obra. Quando nós aprendemos que a obra do Senhor ela é mais urgente do que a minha obra, do que a minha casa, do que meus afazeres. A obra de Deus é em primeiro lugar. Quando nós entendemos isso, irmão, que nós priorizamos que a obra de Deus é urgente, ela precisa ser feita e ser feita hoje, a bênção de Deus ela derrama-se sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Você já pensou? Eu fiz a matemática, Zé. Eu comecei a trabalhar, irmão, por semana, metade do tempo que eu trabalhava normalmente. Metade do tempo. Porque eu trabalhava direto, ficava até 9, 10 horas da noite, às vezes, trabalhava fim de semana, domingo, feriado, tudo. Eu comecei a trabalhar só 5 dias da semana, Zé. E não passava do horário, 6 horas, largava, principalmente quando dia de culto. Até na quarta-feira, que não tinha programação, que era difícil, porque na época eu liderava o jovem, tinha ensaio toda quarta-feira, e eu estava aqui. Mas não tinha brecha. Aí Jesus, agora tu entendeu o mistério, eu vou te dar o que deseja do teu coração. Aleluia. Nem pergunte como foi. Aleluia. Mas com 2 anos eu estava com as máquinas em maçonaria que eu precisava para trabalhar. Jesus me deu. E deu condição de eu pagar. E detalhe, anteriormente eu tinha serviço de 10, 15 mil, eu passei 2 anos. E o maior serviço que eu pegava era de R$600, R$700. E Jesus está dizendo para mim: eu vou te mostrar que eu posso. E a gente entende a Bíblia quando a Bíblia diz assim: uns confiam em carne e outros em, mas eu farei menção do nome do Senhor. A obra de Deus ela tem um caráter de urgência. A obra missionária ela precisa ser abraçada por mim e por você em caráter de urgência. Para finalizar, a gente compreende aqui nesse texto que a obra de Deus ela precisa ter um comprometimento. Você e eu
precisamos estar comprometidos com a obra do Senhor. Irmãos, quando nós estamos comprometidos com a obra do Senhor, não é uma dorzinha de cabeça que vai empatar nós ir no culto. Quando nós estamos comprometidos com a obra de Deus, não é aquela unha encravada que vai empatar nós ir no culto porque não pode calçar o sapato. E ele está dizendo assim, aqui ele está mostrando que nós devemos ter o comprometimento. Olha só, irmãos, aqui é uma questão de oportunidade. Jesus está tendo uma oportunidade aqui com aquela mulher para pregar. O texto vai dizer que ele ali, muitas daquelas pessoas se arrependeram pela pregação do Evangelho. Que Jesus pregou elas, ele ficou 2 dias naquela cidade, ele pregou e muitas pessoas se converteram ao reino. Ele não perdeu a oportunidade. Quando nós temos comprometimento com a obra de Deus, nós não perdemos a oportunidade de fazer a obra. Ele está dizendo aqui que quando você recebe algo para fazer, você faz, porque você é comprometido com a obra. Você entende que você é uma pessoa que se comprometeu no início do ano. Então quando vai chegar janeiro, você está aqui fazendo a obra. Fevereiro você ainda está. Em março você continua. Em abril você está nos bancos. Aí vem julho, você está aqui dentro. Vem agosto, você permanece. Vem outubro, você ainda está. E quando chegar aqui em novembro, você ainda está fazendo a obra que o Senhor confiou nas tuas mãos. Isso se chama comprometimento. Mas é muito comum, quando chega em janeiro, culto administrativo, dia de domingo, a casa está cheia, todo mundo quer carro, irmão chama, para mais de 30 pessoas, enche aqui, recebe carro todo mundo, empolgados no primeiro, segundo, terceiro mês, aí vem as pedradas, vem o levante, aí vai ficando nos pelos caminhos, quando chega em julho já está pela metade, aí quando chega agora, nós já está em outubro, já está no terço, sabe o que é que falta, irmãos? Falta comprometimento com a obra de Deus. Quando nós estamos comprometidos, os falatórios não nos param. Quando nós estamos comprometidos, os levantes não nos param. Quando nós estamos comprometidos, as divertidas do inimigo não nos param, porque nós estamos comprometidos com o Rei do Rei e Senhor dos Senhores. É isso que nós precisamos entender, que a obra de Deus ela precisa de comprometimento. Irmãos, nós temos compromisso na escola, nós temos compromisso no trabalho, e lá nós sabemos honrar, lá nós honramos o horário, nós honramos a vestimenta, nós honramos com as nossas metas, mas quando chega na obra de Deus, nós não honramos. Quando chega na obra de Deus, nós não queremos honrar com nada disso, porque nos falta comprometimento com ela. Mas eu vim dizer para você nesta noite, se você entendeu o que a Bíblia te fala hoje, que você precisa ter visão para a obra missionária, para a obra de Deus, que você precisa entender, que você precisa levantar a cabeça e ter visão, que você precisa entender que esta obra não é para amanhã, é para hoje, ela é urgente, ela precisa ser feita. E se você entender que você precisa ser uma pessoa mais comprometida, assim eu te digo que as bênçãos de Deus recairão sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu quero convidá-los em pé nesta noite. Eu ouvi um certo pregador dizendo que dos ministérios que tem dentro da igreja, o mais difícil de todos é o ministério profético. Porque de uma vez que nós somos escolhidos para ser profeta, Deus nos faz viver situações. Esse pregador dá como exemplo Oséias, que viveu um drama na sua família, no seu casamento, porque Deus queria mostrar algo para ele. E quando eu conto isso para vocês é porque eu vivi isso na pele. E eu vim dizer para você nesta noite que você precisa atentar, nós precisamos atentar para o chamado de Deus nas nossas vidas. E dizer para você que a obra missionária, irmãos, ela não pode esperar mais tempo, ela depende de mim e de você. Ele chamou nós para esta missão, Ele nos chamou, Ele nos resgatou, Ele nos tirou lá do mundo que estávamos derretidos, perdidos.
Mas Jesus nos chama, nos salva, nos liberta. E Ele coloca sobre nós a responsabilidade de continuar levando a Sua palavra. Ele coloca sobre nós a responsabilidade de compartilhar a Sua palavra, de dizer às pessoas que Ele ainda salva, de dizer às pessoas que Ele ainda cura, de dizer às pessoas que Ele pode libertar do alvo da prostituição, de dizer às pessoas que Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Está sobre nós a responsabilidade e nós precisamos entender que a palavra de Deus diz que é tempo de colheita. Só devemos levantar a nossa cabeça e ver que é tempo de colheita. E nesta noite eu peço que você coloque sua mão sobre o seu coração, e eu quero fazer uma oração juntamente aqui com toda a igreja, todos nós, e faça uma reflexão, reflita. O que eu vou dizer para vocês aqui é entre você e Deus. Eu não vim aqui chamar aqui ninguém na frente, porque o propósito é feito entre você e Deus. É uma questão de posição. Se você sente que Deus falou com você nesta noite, é hora de tomar um posicionamento, então faça isso agora. Diga para Ele, não diga para mim, não venha aqui na frente. Diga para Ele que você quer tomar um novo posicionamento diante da obra que Ele confiou nas suas mãos. Deus glorioso e eterno, nesta noite nós estamos na Tua casa, Senhor, mais uma vez neste culto missionário, aonde o Senhor tem se manifestado desde o primeiro momento deste culto. O Senhor tem falado conosco através dos louvores da harpa cristã, através dos testemunhos já trazidos aqui esta noite, através dos louvores que foram cantados, e o Senhor continua falando através da Tua palavra. Deus querido, nesta noite, Senhor,